Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um culto, aliás, o primeiro culto do ano de 2022. Quantos estão felizes com o Senhor? Você pode dar um glória a Deus bem forte, bem alto? E você que está nos assistindo pela internet, através do nosso canal no YouTube, que o Senhor te abençoe, que você também glorifique ao Senhor aí onde você está. O culto já começou e ele é para o Senhor. Vamos nos colocar de pé? Vamos buscar agora a face do Senhor. Queria que você fechasse os seus olhos. Fale com Deus agora, abra o teu coração. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nos achegamos a Ti nesta hora, Senhor. Reconhecendo que só chegamos no ano de 2022 por causa da Tua graça, da Tua misericórdia, por causa da Tua vontade soberana. A Tua permissão nos fez chegar até aqui, Senhor. Sem o Senhor, não estaríamos aqui. Se não for o Senhor, já teríamos sido consumidos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos de todo o nosso coração. Te louvamos, Senhor, ó Pai, não apenas por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. O Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Nós cremos que Tu és o único e verdadeiro Deus, o único Criador, o único que tem poder para libertar um pecador. Assim como o Senhor fez com cada um de nós, eu sei que o Senhor deseja continuar fazendo na vida de muitas pessoas. Mas só o Senhor tem poder para libertar, só o Senhor tem poder para salvar. A vida e a morte estão nas Tuas mãos, Senhor. Nós cremos que Tu és o único que merece ser honrado, que merece ser adorado, o único digno de toda exaltação. O domínio, a majestade, o poder pertencem ao Senhor. O Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom e o Seu amor dura de eternidade em eternidade. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, o primeiro e o último. Não há ninguém que se compare a Ti, Senhor. E este culto, Senhor, nós iniciamos, nós abrimos, Senhor, porque queremos glorificar o Teu nome. Este culto não é um culto feito a personalidades humanas, não é um culto feito, Senhor, para venerar celebridades, pessoas, seres humanos, não. Este culto é específico, é exclusivo para o Senhor. Não adoramos aqui criaturas, adoramos apenas o Criador. Tu és o Criador do céu e da terra. O Senhor criou o sol, a lua, as estrelas. O Senhor fez separação das águas e a terra seca. O Senhor criou todos os tipos de animais, plantas e árvores. E por último o Senhor fez o homem, a raça humana, a Tua imagem e semelhança. O Senhor viu que aquilo que o Senhor fez por último era realmente muito bom. Então nós sabemos, ó Pai, que nós não somos qualquer tipo de criatura. Nós somos a Tua obra-prima, Senhor, na criação. O Senhor nos fez a Tua imagem e semelhança. E apesar do pecado ter entrado no mundo, o Senhor providenciou, Senhor, o escape. O Senhor providenciou a solução, a salvação, Senhor, ó Pai, para todos os seres humanos. E a solução se chama Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, Ele veio para morrer a nossa morte. Jesus Cristo, o Senhor enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Por isso nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor. Sabemos que Tu és onisciente, onipresente, onipotente. Toda a sabedoria, todo o conhecimento está nas Tuas mãos. Senhor, o Senhor consegue contemplar com os Seus olhos todos os lugares. Não há nada que o Senhor não possa enxergar. Não há nada que o Senhor não possa ver. Não há nada que escape, Senhor, dos Teus olhos. Nós sabemos que o Senhor tem todo o poder. Não há uma força, não há um principado, não há um problema, uma doença que possa resistir ao Teu poder, que possa resistir à Tua vontade. Diante de Ti todos se dobram, todos reconhecem que de fato o Senhor é maior, o Senhor é grande, Senhor, e poderoso. Ó Pai querido, este culto, Senhor, ó Pai, nós dedicamos a Ti. Recebe como cheiro suave em Suas narinas, Senhor. Que venha sobre nós o Teu reino, que seja feita a Tua vontade aqui, Senhor, neste lugar, da mesma forma como é feita no céu, com toda reverência, com todo temor e tremor.
Que nós possamos de fato, Senhor, ó Pai, reconhecer quem Tu és. Que possamos, Senhor, Te oferecer um culto racional de todo o nosso coração. Portanto, eu Te peço, quebranta os corações, Senhor, de todos que entrarem aqui neste lugar. Nesta noite, Senhor, que haja ser uma multidão de pessoas com o coração quebrantado, que Te adoram em espírito e em verdade. Senhor, nós reconhecemos as nossas faltas, reconhecemos os nossos pecados. Te pedimos, tem misericórdia de nós, pecadores. Perdoa, Senhor, pelas palavras erradas que saíram da nossa boca, pelos nossos pensamentos errados que nós alimentamos. Perdoa, Senhor, pelas atitudes e pela falta da atitude, Senhor. Tem misericórdia de nós, pecadores, Senhor. Purifica-nos mais uma vez com Teu sangue, Jesus. Purifica a Tua noiva, purifica a Tua igreja. Nos lava, Senhor. Nos prepara, Senhor, para o grande dia, o dia do Senhor, porque eu sei que o dia do Senhor está próximo. O dia em que o Senhor voltará para buscar a sua igreja está mais próximo do que nunca, e nós queremos estar prontos, preparados, com as nossas lâmpadas acesas, Senhor. Desperta-nos nessa noite, Senhor, de todo sono espiritual. Desperta de uma vida, Senhor, normal, de uma vida acomodada, de uma vida, Senhor, ó Pai, tranquila. Nos ajuda a entender o espírito de urgência, Senhor. Nos ajuda a discernir o tempo em que vivemos, Senhor, porque sabemos que os dias são maus. Sabemos que o mundo anda em trevas, cada vez mais mergulhado em trevas, mas o Senhor nos chamou para ser sal e luz. O Senhor nos chamou para iluminar as trevas. O Senhor nos chamou para dar o verdadeiro sabor, o verdadeiro sentido da vida, na vida daqueles que estão perdidos. Então, em nome de Jesus, que nessa noite haja cura, que nessa noite haja libertação, que nessa noite haja salvação. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Senhor, vai tocando em cada vida, Senhor, que entrar por essas portas. Aqueles que estão talvez com embaraços, com empecilhos, com obstáculos, Senhor. Tira agora todo obstáculo, todo embaraço, Senhor, para que possam estar aqui congregados, reunidos conosco, Senhor. Em nome de Jesus. E nós te pedimos que o Senhor repreenda a ação dos nossos inimigos, os verdadeiros inimigos que não são humanos, são espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra espíritos dominadores do mundo de trevas. É contra eles a nossa luta. Então que o Senhor repreenda todo o mal, que o Senhor repreenda toda ação de demônios nas nossas vidas. Senhor, em nome de... quebra as cadeias nessa noite, quebra os grilhões, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, que é fruto dos lábios que confessam o Teu nome, Senhor. Recebe, Senhor, recebe, Pai, porque é para Ti. É para Ti, Senhor, aquilo que vamos oferecer aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Você está preparado para adorar ao Senhor através dos cânticos, com alegria, celebrando o ano de 2022. Aliás, nós não vamos aqui celebrar o ano, né? Vamos celebrar ao Senhor que nos permitiu chegar até aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Atrai o nosso coração, Senhor, para perto de Ti. Aleluia, Jesus. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Ti. A Tua presença é tudo que nós queremos, é tudo que nós precisamos. Sem Ti não há valor em nós. Não faz sentido estarmos aqui sem o Senhor. Se o Senhor não for conosco, não nos envie, como disse Moisés. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença é tudo que eu preciso.
tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Com a minha fé eu quero te tocar, Senhor, nessa noite. Queremos tocar nas suas vestes, Senhor. Sara as feridas da alma daquele que entrou ferido, Senhor. Renova aquele que está cansado. Traz alívio e paz, Senhor. Refrigera a nossa alma, Senhor, hoje. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Toque no Senhor com a sua fé, meu irmão. Abra o teu coração, não permita que as preocupações dessa vida tirem os seus olhos do Senhor, te distraia. Que o seu coração esteja voltado para o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é santo. O nome do Senhor é 3 vezes santo. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo um pó,
com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louve! Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todos vão reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Quando Ele voltar, todos vão ter que dizer que somente Ele é o Senhor. Mas nós não vamos esperar esse dia chegar, né, para reconhecer. Nós reconhecemos hoje. Jesus Cristo é o Senhor. Declare bem forte: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que nesse momento você traga as suas ofertas ao Senhor. Aqui está o gasofilácio. Aquilo que Deus colocar no teu coração. Contribua. Aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia, Jesus. O Senhor é maior, o Senhor é digno. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós
aquele que habita em você, meu irmão, é maior. Honre o Senhor. Honre ao Senhor com tudo aquilo que você tem, com a sua força, com o seu fôlego, com as suas finanças. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, bem maior. Aleluia. Nosso Deus é maior. Ele tem te abençoado, Ele tem aberto portas para você, Ele tem suprido as suas necessidades, tem colocado alimento na sua mesa. Então Ele é digno de receber nosso culto, a nossa adoração e as nossas ofertas também. Vamos continuar na presença de Deus. Para onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti até transbordar. Onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida
eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus conosco, o Deus Emanuel. Enche-me. Quantos querem ser cheios do Espírito? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Passa a palavra, irmão Rafael. Aleluia. Boa noite a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Pode se assentar. Que alegria estar aqui no primeiro culto do ano, né? 2022 já chegou, graças a Deus. 2021 ficou lá para trás, né? Quem pode dizer graças a Deus que 2021 acabou, graças a Deus? Que ano difícil. Mas ao mesmo tempo foi um ano de superações também, né? Um ano que muitos entraram na dieta, né? Quantos aí, né? A gente viu, pelo menos o pessoal do meu convívio social, eu vi muitas pessoas que emagreceram nesse ano de 2021. Eu emagreci, mas já engordei de novo, e agora já é meta para o próximo ano, para esse ano agora, 2022. Como eu falei semana passada, quando inicia o ano, a gente estabelece algumas metas, né? E uma delas é: vou ler a Bíblia inteira neste ano. Eu comecei. Tem alguém que começou? Só eu. O David também? Ó, que bom. Eu comecei, graças a Deus. Espero terminar a Bíblia aí até o dia 31 de dezembro. Mas foi um ano, 2021, de muitas tristezas, muita tribulação. E esperamos que tenhamos um ano melhor. Samuel pregou semana passada, né? Se vai ser o ano da honra ou não. Era até uma pergunta, uma dúvida, uma exclamação. Mas eu creio que a gente tem que realmente estabelecer metas, estabelecer alvos para a gente tentar alcançar ao final do ano. E o principal é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não é verdade? Eu acho que essa deve ser a nossa meta número 1. Ano de 2022, eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Bom, hoje eu quero falar sobre pão. Quantos aqui já fizeram pão? Quem já fez pão? Eu já fiz. É fácil fazer pão? Só que exige braço, né? Não é fácil. É fácil com a máquina. O irmão Nelson tem a máquina de fazer pão, é fácil. Ele aperta lá o botãozinho, né, e daqui a pouco, em minutos, o pão está pronto. Mas quem faz no braço não é fácil. Exige um esforço. Quantos aqui já comeram pão? Todo mundo aqui já comeu pão, né? Todo mundo. David já comeu pão, David? Amém? E o texto de hoje tem a ver com pão. Se encontra lá em João. Peraí. João 6, a partir do versículo 1. Pode soltar. Está aí no telão. Diz assim: depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com os seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Felipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Felipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente?
Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor meu Deus, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. E agora, Pai, neste momento, eu peço que o Senhor nos dê a Tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento, que o Teu Espírito possa ter liberdade para agir, para passear, para incomodar, para ir de encontro a cada necessidade, Pai. Que esta palavra fale realmente, Senhor, a cada coração, que seja o Senhor falando aqui, que não seja o meu entendimento, o meu intelecto, mas que seja Teu Espírito usando a minha vida neste momento. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então a gente tem aqui um exemplo de uma multiplicação de pão. Pão, o que é o pão? O pão é algo tão necessário, tão útil, tão fácil, tão acessível. E na Bíblia a palavra pão aparece 390 vezes. Olha isso, 390 vezes aparece a palavra pão. Se quiser fechar aí um pouquinho, David, para diminuir o barulho, que acho que nessa hora não vai chegar mais ninguém. Então 390 vezes aparece pão na Bíblia. Então o pão na Bíblia ele é importante, assim como é para todos nós. O pão realmente é um alimento necessário. E nas minhas pesquisas eu vi que o pão existe há mais ou menos, alguém quer chutar quanto tempo que existe o pão? Ninguém chuta? Quanto tempo, Ana, que você acha que existe o pão? 2000 e tantos anos? Quem dá mais? Severino, quanto tempo, Severino, você acha? Aí já chutou o balde, já. Eita, nós! De acordo com as pesquisas aí, o pão existe há mais ou menos 14.000 anos. E esse pão que a gente conhece, mais ou menos há 6.000 anos, que é desse jeito que a gente conhece hoje. Então o pão é uma coisa muito antiga, é um alimento necessário, é um alimento simples e nutritivo, né? Ele é simples e nutritivo, ele é acessível a todo mundo aqui já comeu pão. Tem alguém que nunca comeu um pão aqui? Não tem, não existe, todo mundo tem acesso a pão. Pão é uma comida que precisamos diariamente. Diariamente a gente precisa de pão. O pão, ele foi feito também para ser partilhado em abundância, né? Quando a gente vai receber, vamos supor, a gente está recebendo uma família que está vindo lá de São Paulo, está vindo, sei lá, 5, 6, 7 pessoas, a vida de última hora. A primeira coisa que você pensa para dar para eles é o quê? Pão. Vamos comprar pão, compra 15, 20, 30 pão, vamos fazer um lanche que é muito fácil, é muito acessível. Então o pão ele foi feito para ser partilhado em abundância. O pão é para consumo pessoal e também para consumo na comunidade. Então olha aí quanta coisa que o pão representa para nós nos dias de hoje. E eu gostaria de continuar o texto aí, pode liberar lá, Isaac. João 6, agora a partir do versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: eu lhes digo que a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus quer de vocês, creiam naquele que Ele enviou. Eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu.
Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desce do céu. Diziam: este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer: desci do céu? Jesus respondeu: parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu o ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu que fui enviado por Deus o vi. Eu lhes digo a verdade: quem crer tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar da sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmo. Mas quem come a minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele lhe disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ufa, acabamos, que texto longo. Bom, mas para a gente começar a entender esse texto, a gente tem que entender que o homem ele tem 3 tipos de fome. Todo homem tem 3 tipos de fome. E quais são essas fomes? Primeira fome é a fome natural, é aquela necessidade básica que todo homem tem. Todo ser humano tem uma fome natural dele, que é a fome do corpo. Ele necessita de pão, ele necessita de água, ele necessita de alimento. Alguém aqui deixou de se alimentar hoje? Todo mundo se alimentou? Devia estar com a cara mais alegre, ou está todo mundo com fome já? Todo mundo com fome? Daqui a pouco tem comida. Tem outro tipo de fome que faz parte da natural, que é a fome emocional. A gente precisa de felicidade, de paz, de segurança. Ninguém vive bem tendo uma vida ameaçada, uma vida infeliz. Alguém consegue viver tendo uma vida infeliz? Uma vida sem segurança, uma vida que você não consegue pôr a cabeça no travesseiro e dormir direito? Ninguém consegue. E a gente também tem a fome mental, que é aquela intelectual, as nossas vontades. A gente tem um desejo por justiça, por verdade. Todos nós temos. Eu até vi esse dia uma pessoa que faz treinamentos na polícia, e ele mostrou um vídeo num podcast, que não foi mostrado ali no ar, para treinar pessoas que lidam com causas absurdas, polícia, bombeiro, enfermeiro. Então, imagina todo tipo de coisa, morte de animal, gente maltratando animal, maltratando criança. Quando você vê isso, na hora o seu semblante muda. O que é isso? Você tem uma fome intelectual, você tem uma fome por justiça, pela verdade. Você não aceita qualquer mentira, ou aceitamos? Imagina você receber uma pessoa que você está vendo que é mentira. A pessoa está contando uma mentira, qual a sua reação? Que legal. Não, a gente se incomoda. A gente acha um absurdo. Então, a gente tem a nossa primeira fome, que é natural. E qual que é a segunda fome? É a fome antinatural. Fome antinatural, que é o apetite criado pela nossa natureza caída. É uma necessidade alimentada por coisas que nos fazem mal. Exemplo, ilusões, alguns excessos, drogas,
desejos malignos e tudo mais. Tem aquela fome que você tem, aquilo que você fala, meu Deus, eu não sei nem porque eu estou sentindo isso, mas isso está dentro de você, porque a gente nasce no pecado. Então a gente tem dentro de nós também essa fome antinatural. Por isso que muita gente é preso em droga. Como eu falei semana passada sobre textos polêmicos. E uma das coisas que eu falei foi sobre a bebida, não foi? Quem estava aqui? Semana passada não, semana retrasada. E uma das coisas que eu falei, a primeira coisa que você tem que saber é o quê? Se o seu corpo tem tendência ao alcoolismo. Se você tiver tendência, se essa fome antinatural é tão forte na sua vida, a partir do primeiro gole, você já vira um alcoólatra. Estou falando alguma bobeira? Eu conheço situações, e até parente nosso que realmente, quando criança, tomou o primeiro gole, e depois não largou mais, e da bebida foi para todos os tipos de drogas fortes que existem por aí. Então existe essa fome antinatural dentro de nós. E a terceira fome é a fome sobrenatural, é a fome da alma, é a fome que só Jesus pode preencher. Só Jesus pode preencher a fome da alma. E se a gente não alimenta isso, a gente se contenta com, olha uma palavrinha difícil, acho que a Juliana deve conhecer, junk food, né? Junk food, alguém já ouviu falar sobre isso? Junk food? Ninguém ouviu falar sobre junk food? Que são o quê? Essas comidas que não prestam, comidas que é para ser descartável, comidas, todo tipo de porcaria que a gente fala, né? Essas comidas porcaria que não alimenta nada, só engana, só vai enganar e não vai fazer bem nenhum, não tem nutriente nenhum, não vai te alimentar. Então, se Jesus não preencher, você se contenta com qualquer porcaria que é apresentado para você. Até aí tudo bem? Todo mundo aí? Vamos lá para o versículo 26. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam sinais, mas porque lhes dei alimento. Jesus está exortando esse povo aqui, querendo dizer: vocês só estão aqui me buscando e vieram lá do outro lado, atrás de mim, por interesse próprio. Vocês estão com algum interesse. Eu dei alimento para vocês e por isso que vocês estão vindo aqui. Vocês estão buscando a mim com uma mente limitada e uma mente carnal. Eu não vim aqui para te dar alimento para você encher a sua pança. Eu vim aqui para te dar algo muito maior e você está com essa mente pequena se contentando com uma coisinha simples que eu fiz, que foi te dar a coisa mais natural, a coisa mais simples que existe, que é o pão. Vocês estão me buscando com uma mente limitada e uma mente carnal. Vocês não entenderam que eu sou o pão vivo. A gente acabou de cantar, Jesus é o pão do céu, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Então você muitas vezes, e isso também serve para nós, muitas vezes a gente busca Deus com uma mente limitada, apenas querendo soluções para coisas terrenas, sendo que Ele é o Deus que não está aqui só para isso. E vou dizer mais, o mínimo que Deus pode fazer assim, é você buscar Deus de uma forma totalmente errada, é você querer solução só para essas coisas, sendo que Deus ele tem algo maior para você. Você foi criado para ser eterno. Já falei isso muitas vezes aqui nesta igreja. Nós fomos criados para ser eterno. Jesus nasce aonde? Aonde Jesus nasceu? Quem pode falar? Não. Belém. Belém. Alguém aqui sabe, exceto o Samuel, que eu falei para ele esses dias, o significado da palavra Belém? Curiosidade para o ano de 2022, você entrar já aprendendo mais uma. Sabe qual é o significado de Belém? Casa do pão. Casa do pão. O Belém, onde Jesus nasce, significa casa do pão. Jesus nasce na casa do pão. E o que é feito na casa do pão? Pão. Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus não poderia ter nascido em outro lugar se não fosse em Belém, se não fosse na casa do pão, se não fosse na padaria. Jesus nasce numa padaria. Estão me entendendo? Essa semana a gente estava vendo um podcast de 3 homens conhecidos e estudiosos da Bíblia,
E eles falam, é impossível não acreditar na história de Jesus. É impossível que alguém tenha inventado uma história com tanta riqueza. E já começa por aí. Jesus nasce aonde? Em Belém, que significa casa do pão. Ele é o pão que desceu do céu. Ele não poderia ter nascido em outro lugar. Embora você veja, ele só nasceu naquele lugar. E não viveu nesse lugar. Mas ele tinha que nascer em Belém, na casa do pão. Mas que tipo de pão é Jesus? Que tipo de pão é Jesus? A gente vê aqui no texto, a partir ali do versículo 30, eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Olha só, afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer o pão do céu. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Que tipo de pão é Jesus? Jesus é um maná. O que era o maná? O maná foi um pão que desceu, uma provisão diária, que no outro dia era descartável, só servia para aquele dia. Você vê como a gente vai entrando no paralelo, e aí entra naquela questão: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Primeiro eles vêm aqui por interesse, e aí Jesus vem aqui e fala para eles o quê? Vocês estão querendo um sinal, vocês estão achando que eu sou o quê? Um maná? Vocês estão achando que eu sou aquele que vem aqui e supre uma necessidade, e no outro dia já não precisa mais, vocês têm que me buscar de novo, e no outro dia já não presta mais para nada? Vocês não entenderam. Eu sou o pão vivo, o pão que desceu do céu. Eu não sou o maná, eu não sou uma provisão provisória. Provisão provisória, que coisa boa. Eu não sou algo ali instantâneo, não. Eu sou algo definitivo, eu sou algo que se você comer, você não tem mais fome. Então tem muita gente hoje vivendo de maná, não entendeu que Jesus sacia todas as nossas fomes. Tem muita gente comprando um Jesus maná. Não compre um Jesus maná. Jesus não é maná, não é algo que você comeu aqui e amanhã já está precisando de novo, já está com fome de novo. Quando você experimenta, quando você come Jesus, a sua fome é saciada. Todas as suas fomes são saciadas, amém? Tem gente que acha que está satisfeito, ele come um pouquinho, acha que está satisfeito, mas a sua fome nunca sacia. Pelo contrário, cada dia aumenta mais. Se você não comer desse pão, cada dia a sua fome vai ser aumentada. É como você comer uma besteira. Você comeu uma besteira aqui, aí você enche, né? A gente vai lá, come aquele, não vou fazer propaganda, mas come aquele hambúrguer gostoso, mas passou algumas horas, você já está com fome de novo, porque aquilo ali não te sustenta, aquilo ali não tem os nutrientes necessários para a sua vida. Então esses homens aí no versículo 34, o que eles pedem? Senhor, dê-nos desse pão todos os dias. Mais uma vez eles ainda não estão entendendo. Eles estão pedindo: Senhor, eles estão com a mente no maná ainda. Senhor, nos dê todo dia desse pão. Mas Jesus falou: eu não vou te dar todo dia. Se você comer de mim, nunca mais você vai ter fome, nunca mais você vai precisar ficar pedindo pão. Você pede, como se tivesse que pedir todo dia, mas não é assim. Então eles não estavam entendendo que onde Jesus entra, a fome acaba. Por quê? Porque Jesus é completo, porque Jesus é suficiente, amém? Quem tem um Deus completo, um Deus suficiente como nós? Só nós temos um privilégio de ter um Deus que é o pão que desceu do céu. Então Jesus é um alimento necessário. Jesus não é um luxo que somente os ricos podem ter. É por isso que ele é comparado a esse pão. Um pão, o rico come pão, mas o pobre também come pão. O forte come pão, mas o fraco também come pão. Então ele é o pão sem o qual o homem não pode viver. Jesus é um alimento simples e nutritivo. Simples e nutritivo. Jesus é simplesmente a vida para todos. Para todos. Porque um pão, um jovem come, um adulto come, um velho come. Todo mundo come do pão.
Então ele é um alimento simples e nutritivo. Jesus é o pão para ser partilhado em abundância. Jesus tem que ser partilhado em abundância. Não adianta você querer ficar com o pão só para você, com Jesus ali só para você. Jesus é esse alimento que deve ser absorvido e repartido com fartura. Com fartura. Ele tem que ser partido com fartura, repartido cada dia mais. Jesus é o pão pessoal e comunitário. A gente precisa dele, não precisa? Todos nós precisamos. Mas precisamos repartir ele na comunidade. Precisamos partilhar desse pão com os outros famintos. Não adianta você querer o pão só para você. Ele precisa ser ingerido diariamente. Porque o pão não foi feito para estar escondido numa vitrine. Alguém acha legal o pão na vitrine? Você está com fome, você fica olhando para a vitrine daquele pão. Adianta o quê? Só aumenta a sua fome, não é isso? Jesus não foi feito para ficar numa vitrine, não. Então olhar para o pão não vai matar a sua fome. Você olhar para o pão não mata. Olhar para o pão mata a fome? Ler a receita do pão mata a sua fome? Sentir o cheiro do pão mata a sua fome? O que mata a sua fome? Aumenta a fome, né? O que mata a fome? Comer o pão. Pegar o pão e dar aquela mordida gostosa. Então você tem que comer desse pão. Você tem que comer e multiplicar esse pão. Porque quando você começa a multiplicar o pão, o que acontece? O que aconteceu nesse ambiente aqui? Quando Jesus pega um pão, apenas um pão, e começa a repartir, o que foi alimentado? Uma multidão. Uma multidão. Quando você pega esse pão, você come esse pão, e a partir desse pão você começa a multiplicar, muitas vidas ao seu redor vão ser cheias, vão ser alimentadas. Não é só para você. Esse é outro segredo muito importante. Jesus foi feito para isso, para alimentar multidões. Esse pão, essa coisa preciosa que você tem, esse pão vivo, esse pão da vida, esse pão do céu, você tem que multiplicar. Você não tem que só comer, mas você tem que multiplicar ele. Multiplicar, porque uma multidão precisa ser saciada. Vamos ler Lucas 24. A partir do versículo 13. Está no telão. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não ouviram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois,
partiu-o e lhes deu. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Eu lembro que eu fiz uma pregação sobre isso. Mas essa história é fascinante. Jesus acaba de ressuscitar e tem 2 homens no caminho de Emaús, tristes, porque a esperança que eles tinham do Messias, que o Messias viria, que seria aquele homem, já se passavam 3 dias e eles não estavam vendo mais o Messias. Ouviram falar que o Messias tinha ressuscitado, mas ouvir falar e ver tem uma grande diferença, né? Samuel tinha uma frase que ele aprendeu com um amigo, e até hoje de vez em quando ele fala. Quando a gente conta alguma coisa para o Samuel, ele fala: você viu? Se você não viu, é mentira. Então é mais ou menos isso. Você viu? Eu ouvi falar, mas eu não vi ainda. Por enquanto, para mim, tudo é uma mentira. Eu não estou acreditando ainda. Mas Jesus encontra com eles, mas os olhos deles estavam cobertos. Eles não reconheceram. E Jesus começa uma caminhada e uma conversa longa, porque você ir de Moisés até os profetas, explicando toda a história, não é uma conversinha para 2, 3, 4 minutos, é uma conversa para horas. Então Jesus está ali nessa caminhada e olha quanto tempo vai passando e eles não reconhecem. Mas quando Jesus é convidado a entrar nesta casa, quando Jesus senta naquela mesa e quando ele parte o pão, o que acontece? Os olhos dele se abrem. Quando ele parte o pão, os olhos dele se abrem. Que coisa interessante. Mais uma vez, uma história fascinante tem um elemento tão simples e insignificante para nós, que é o pão. Aqui, o fator principal aqui é um pão. Depois que um pão é partido, os olhos se abrem. Depois que um pão é partido, as pessoas começam a enxergar quem de fato Jesus é. Se o pão não for partido, os nossos olhos não se abrem. Se a gente não partir esse pão, não tem como os nossos olhos serem abertos. Você pode andar lado a lado com Jesus, você pode conversar com Jesus, você pode entender sobre Jesus, você pode sentar à mesa com Jesus, mas se o pão não for partido, você não entende quem de fato Jesus é. Você não vai entender. Não adianta conhecer, não adianta ouvir falar, não adianta nada. Você tem que partir o pão. Você tem que partir e comer desse pão. Aí sim, eu até lembrei aí do que a gente falou semana passada, né? Quando fala que a letra mata, né? Nesse sentido aqui tem a ver com o que o povo usa fora do contexto. Você conhecer demais sobre Jesus e você não partir, não te dá vida. Você falar sobre Jesus, você achar que conhece Jesus, mas não partir o pão, você continua sem vida, você continua com fome, a sua fome não é saciada. Parta o pão e os seus olhos vão ser abertos. Parta esse pão. A gente tem algo tão precioso e muitas vezes a gente menospreza, a gente não dá crédito. Estamos começando o ano de 2022 com a seguinte mensagem: nós precisamos do pão, nós precisamos partir o pão. Nós precisamos do pão do céu, nós precisamos do pão que dá vida. Nós precisamos partir esse pão, rasgar esse pão. Porque não tem como você comer, imagina, né? Nós estamos falando do pãozinho francês, nós estamos falando daquele pão que a gente faz. Tem como você pegar aquele pão e enfiar na boca? Não tem como. Olha o tamanho do nosso Deus, olha o tamanho de Jesus. Tem como você pegar Jesus de uma vez e... Não, a gente precisa partir. E partir ele vai dar muitos pedaços. São muitos pedaços que precisam ser compartilhados. Você come e todos ao seu redor comem. Quando você pega esse pão, a gente pega esse pão inteiro, não é isso? Aceitamos Jesus ou aceitamos uma parte de Jesus? Não, nós aceitamos Jesus por inteiro. E a partir desse momento a gente começa a partir o pão. E a gente é alimentado e começamos a alimentar os outros também. Olha que segredo, olha que coisa grandiosa que nos está sendo colocado para o ano de 2022. Então, o meu desejo para você no ano de 2022 é que você parta esse pão, que você coma desse pão, que você reparta esse pão para que você reconheça quem Ele é de fato. Nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus de fato. Temos um ano inteiro pela frente. Quantos desafios vai chegar até nós? Quantas metas, quantos objetivos? Como igreja, às vezes a gente fala dos objetivos pessoais, mas e da igreja?
E dos nossos objetivos aqui como comunidade evangélica do Servinho? Quantos objetivos? Um deles, você pode começar a partir o pão, a partir do momento que você começa a entender e ler as Escrituras. Talvez você fale, ler a Escritura é muito difícil para mim. Comece pelos evangelhos. Se você ler pelo menos 4 vezes esse ano os 4 evangelhos, no final do ano você está aqui pegando fogo. Isso eu garanto. Esse pão você está até cheio. Você vai chegar aqui obeso de pão. Você vai chegar cheio. Comece pelos evangelhos. Depois, no próximo ano, você vai tomar gosto pela leitura. E aí você começa a ler a Bíblia inteira. Porque o Samuel está começando aqui toda quinta-feira a estudar o Evangelho de Mateus. Quantas coisas que a gente aprendeu já esse ano, né mesmo? Eu vejo a Esther, que participa sempre, Gabriel, né? Irmã Noélia. Quantas coisas que a gente aprendeu esse ano aqui com o Evangelho de Mateus. O pão está sendo partido, mas você está ficando de fora. Não fique de fora. Não fique de fora da partilha do pão. Coma desse pão. Busque esse pão. Porque é isso que vai saciar todas as necessidades da sua alma, do seu corpo, do seu espírito, de tudo que você tiver. Tudo que você tiver. Eu lembro de um exemplo claro, no meu testemunho de conversão, quando eu estava totalmente fora de Deus. E eu estava com uma fome na minha alma, uma fome. E eu busquei em tudo que você imaginar. Eu busquei, mas eu não encontrei. Só quando eu realmente entreguei a minha vida de fato a Deus, aquele vazio, aquela fome foi preenchida, foi saciada. Você pode muito bem ficar uma noite inteira usando droga. Você pode ficar a noite inteira transando com uma mulher. Você pode pegar o mundo geral. Você pode tomar todo tipo de bebida, mas nunca a sua fome vai ser saciada. Naquele momento é saciado, no outro dia, meu Deus. Não é verdade? Você pode usar droga, no momento é um barato, maravilhoso. Aí depois vem o porre, depois vem o arrependimento. Você pode beber, no outro dia vem uma ressaca. Eu lembro de uma vez que eu bebi tanto, mas tanto, que eu nem sei onde eu estava. No outro dia eu fiquei 3 dias mal, sem comer. A minha fome não estava sendo saciada. Não é saciado. Essa fome que você tem só é saciado em Jesus, no pão vivo que desceu do céu. Fique de pé. Vamos cantar uma canção que tem tudo a ver com isso aí. Depois a gente vai orar. Foi? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos
arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. 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 Reconhecemos quem Tu és, Senhor. Toma o teu lugar de honra, Jesus. Conhecemos quem Tu és. Nós partimos desse pão, Senhor Jesus. Partimos desse pão. Os nossos olhos são abertos. Os nossos olhos são abertos. E nós podemos reconhecer quem Tu és de fato, meu Deus. Nós reconhecemos, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus amado, porque o Teu pão, o pão vivo, o pão que desceu do céu está aqui. E nós agora queremos, Senhor Jesus amado, tomar desse pão. Nós queremos realmente, Senhor amado, repartir, partir e compartilhar esse pão, Pai. Nos ajuda, Pai, neste ano a realmente compartilhar este pão, o pão vivo, o pão que desceu dos céus. Que Ele possa saciar as nossas fomes, que possamos realmente confiar somente neste pão, realmente, Senhor Jesus amado, que possamos buscar somente o Senhor e mais nada, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, Pai. Que neste ano de 2022, o Senhor nos use, Pai amado, para levar, Pai amado, este pão a todos os famintos, a todos aqueles que têm fome, aqueles que precisam realmente, Pai amado, ser saciados com este pão vivo, com este pão que desceu do céu, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Precisamos de alimento físico, mas também de alimento espiritual, né? Eu não sei você, meu irmão, mas nesse ano eu quero ficar mais forte que o ano passado. Mais do que fisicamente, eu quero ficar forte espiritualmente. Não tem segredo, é a palavra, é a oração, é a adoração que vai te deixar robusto espiritualmente. Então se alimente de Jesus. Eu queria dar os avisos antes de fazermos a oração final. Lembrando que nós temos cultos todos os domingos às 19 horas, culto de celebração. Às terças-feiras temos reunião de mulheres às 3 horas da tarde. Quarta-feira, reunião de oração, 7 horas da noite. E quinta-feira, estudo bíblico, às 7 horas da noite. Tudo aqui nesse salão. Amém? Senhor, muito obrigado por este culto. Muito obrigado pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor nos deu de estar na Tua presença e de receber o alimento que sacia a nossa fome verdadeiramente, o alimento que nos nutre espiritualmente, e nós queremos mais, Senhor, queremos continuar nos alimentando contigo, Senhor, com a Tua presença, com a Tua palavra. Senhor, nós te pedimos, leva cada um para os seus lares, debaixo das Tuas asas, debaixo da Tua proteção, e que possamos, ó Pai, de fato, buscar o alimento para as nossas almas, fora aqui desse salão também, não apenas aqui neste lugar. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vai em paz. Eu te amo em Cristo Jesus.